Olá pessoal, estamos de volta aí para mais uma aula de física e agora a gente vai falar um pouco sobre as máquinas térmicas. Na verdade, eu pretendo falar sobre termodinâmica, né? Vou botar o título assim, termodinâmica, né? E máquinas térmicas, tá? Que o intuito aqui é a gente falar mais aí sobre termodinâmica do que sobre máquinas térmicas, embora o assunto máquinas térmicas faça parte disso. Então, vou tentar ser bem breve aqui na parte de máquinas, mas a ideia é trazer o máximo de conhecimento possível dentro desses assuntos. Então, vamos lá. Bom, o que eu quero começar dizendo aqui, né, é que você deve lembrar, né, de duas equações importantes, né? Equação importante número 1, ó. Então aqui, ó, equações importantes. Equações importantes, né? A número 1 é a equação de Clapeyron. Clapeyron. A equação de Clapeyron diz que PV é igual a nRT, né? Essa é a primeira equação importante. Então essa é uma equação. A segunda equação importante é lembrar que é chamada Lei Geral dos Gases. Lei Geral dos Gases. Que diz que P1V1 sobre T1 é igual a P2, né? P2V2 sobre T2, né? Essa é a segunda equação aí importante para a gente nesse momento, tá? Então tá aqui duas equações importantes que você tem que levar em consideração, que vão te ajudar aí no estudo dos gases e no estudo das máquinas térmicas em geral, tá bom? Então essas são as duas primeiras equações importantes. Outra coisa que é importante aqui, né, que a gente vai usar nesse estudo, são as leis da termodinâmica. Então vamos anotar aqui essas leis, porque elas vão ser úteis já já. Então vamos lá. Leis da termodinâmica. Lei zero da termodinâmica. Então, ó, lei zero, né? O que que diz a lei zero? Se dois corpos estão em equilíbrio com o terceiro, né, então estão em equilíbrio entre si. Em outras palavras, se TA é igual a TC e TB é igual a TC, então, quer dizer, TA e TB são temperaturas, então TA igual a TB. Né? Se dois corpos, A e B, estão em equilíbrio com um terceiro C, estão em equilíbrio entre si. Tá? Bom, agora vai começar o que é novo. Primeira lei da termodinâmica. É o que é de onde a gente começa hoje. Primeira lei da termodinâmica. E a gente vai desenrolar tudo em cima disso. Primeira já escrevi, né? Então, primeira lei
Vou botar o da termodinâmica, acho que vale a pena. Primeira lei da termodinâmica. O que que diz essa primeira lei da termodinâmica? Diz que a quantidade de calor trocado, né? Quantidade de energia térmica trocada num sistema é igual ao trabalho realizado mais a variação da energia interna do gás. É isso. Então aqui é a quantidade de calor trocado, quantidade de calor trocado. Isso aqui é o trabalho envolvido. E essa última aqui, ó, é a variação da energia interna do gás. Então aí, ó, essa relação permite que a gente relacione, né? Essa equação permite que a gente relacione essas grandezas aí de maneira simples. Alguns livros colocam como trabalho, né, igual a Q menos delta U. Ou seja, é, ou se você preferir, trabalho é igual a, ou delta U, né, é igual a Q menos trabalho. Ou seja, o quanto de energia você tem a ver com quanto você recebeu e quanto você realizou de trabalho. Eu prefiro pensar numa soma do que numa diferença. Mas fica a critério de cada um. Que faz sentido também, né? O quanto de energia você recebeu e quanto você gastou variando a energia, né? Ou seja, se você escreve assim, ó, que trabalho é igual a Q menos delta U, você está pensando o quanto eu realizei de trabalho é o saldo entre o que eu recebi, que é o Q, e o quanto eu usei para variar a minha energia internamente, ou seja, o quanto de trabalho eu realizei é o quanto eu recebi menos o quanto eu gastei para me manter, que é o delta U, né? Tipo uma equação envolvendo dinheiro na sua casa, né? Isso aqui é o quanto você receber, o quanto você realiza com o trabalho que você tem, depende de quanto você recebe por esse trabalho, menos o quanto você gasta para se manter, né? Então, basicamente é isso. Mas vamos lá. Então, a gente já veio falando um pouco sobre isso aqui, né? Quando eu falei sobre estudo dos gases e sobre transformações gasosas, eu falei um pouco sobre o trabalho, né? O trabalho ele tem a ver, né, numa transformação gasosa isobárica com P delta V, né? Então esse trabalho aqui, ele numa isobárica, ele é igual a P delta V, e eu cheguei a comentar que P delta V é igual a N vezes R vezes delta T, né? Onde delta T é a variação da temperatura em Kelvin, que é a mesma em Celsius, né? Obviamente. Cheguei a comentar um pouco aí sobre isso e falei que quando não é isobárica, que você tem que usar a área. Isso aqui eu falei também. Então só estou recapitulando aqui. Se não for isobárica, você vai pegar o gráfico PV, o gráfico pressão volume. Então tá lá o gráfico lá de um jeito genérico. Você vai calcular essa área aqui, ó. Essa área aqui vai te dar o quanto de trabalho foi realizado. Lembrando que isso aqui tem que ser um gráfico PV, tá?
Isso aqui tem que ser um gráfico P, V, aqui é zero. Isso aqui dentro é o trabalho, eu vou chamar de W, né? Trabalho numericamente igual à área, tá? Bom, beleza. Bom, de maneira geral, a primeira lei diz isso. Vamos a algumas coisas que você precisa saber. Primeiro, a variação da energia interna, quando a gente tem um gás monoatômico, ela vai ser o seguinte. Então, a variação da energia interna, então vamos lá. Energia interna. Energia interna. Deixa eu melhorar esse interno aqui. Botar ele um pouco menor para não confundir ele com o gráfico. Energia interna. Pronto. Tá ruim até de ler, né? Deixa eu botar mais para baixo aqui. Tirar esse interno daqui. Pronto. Energia interna. Pronto. Agora sim. A energia interna, delta U, ou a variação dela, né? Vai ser o seguinte, ó. 3 meios de N vezes R vezes delta T. Isso para gases monoatômicos ideais. Então aqui, ó, gás monoatômico. E se não for monoatômico? Bom, se for diatômico, vou colocar aqui no cantinho. Se for um gás geoatômico, você vai usar delta U igual a 5 meios de NR delta T. Na minha experiência, pouquíssimas vezes eu vi perguntas sobre gases diatômicos. Em geral, são gases monoatômicos, tá? Então fica aí para você. Vi pouquíssimas vezes quando for diatômico. É quase sempre monoatômico. Então, se for monoatômico, 3,5 de NR delta T. Lembrando que delta T é variação de temperatura. Obviamente, se delta T é maior que zero, delta U é maior que zero, a energia aumenta. Se delta T é igual a zero, delta U é igual a zero, a energia não muda. E se delta T é menor que zero, delta U é menor que zero, a energia diminui. Então, se a temperatura diminui, a energia interna diminui. Era de se esperar isso, porque quando a gente falou lá atrás sobre o que significa temperatura, falou-se sobre energia térmica e agitação molecular. Então, quanto mais temperatura, mais energia. Quanto menos temperatura, menos energia. Faz sentido. E, além disso, qual é a transformação gasosa que tem variação de temperatura igual a zero? Isoterma. Então, em qualquer transformação isotérmica, não há variação da energia interna. Ou seja, numa transformação que exige a mudança de estado físico, né, não há variação da energia interna, certo? Porque não há variação de temperatura, ok? É claro que se o gás é ideal, ele não se transforma em líquido, então não há mudança de estado. Mas, de qualquer jeito, fica essa ideia aqui para você, ó. Isotérmica, isotérmica, né? O que a gente tem numa isotérmica? Não há mudança da energia interna. Isotérmica, delta U igual a zero. Já está escrito ali, né? Não vou botar. Beleza. Outra coisa também que você pode levar em consideração aqui, ó, é que isso aqui a gente já viu em algum lugar. Você vai se lembrar, ó. NR delta T, ó. Aqui, ó. NR delta T. Isso aqui então é P delta V. Então, delta U também pode ser delta U 3 meios de P delta V. Tá vendo? Ou seja, se não houver variação de temperatura,
não vai haver variação, né, de volume, porque é P delta V, então não vai haver variação de volume. Então não vai haver variação de temperatura, não vai haver variação de volume, não vai haver variação de pressão. Ou seja, nenhuma dessas coisas vai mudar, né? É... Então, a transformação ela vai ser mais, enfim, a gente precisa tratar isso com carinho, né? Porque senão as coisas começam a ficar um pouco estranhas quando você começa a analisar aí essa ideia, tá? Bom, enfim, é só para você se ligar que é possível. Deixa eu mexer isso aqui para baixo. Ó, deixa eu botar isso aqui um pouco mais para baixo. Ó. Delta U também pode ser escrito como 3 meios de P delta V. Ok. Bom, vamos lá. Então a gente já falou um pouco aqui sobre a variação da energia interna, sobre o trabalho, quantidade de calor trocado. A quantidade de calor trocado, ela vai ter a ver com aqui, ó, quantidade de calor trocado. A quantidade de calor, ela vai ter a ver com isso aqui, ó, Q igual a M vezes C vezes delta T, onde delta T é a variação de temperatura. A gente vai definir uma coisa nova aqui, que é o seguinte. Como o número de mols, então aqui eu vou botar aqui, ó, mais antes, o número de mols é a massa sobre a massa molar. Portanto, né, a massa vai ser o número de mols vezes a massa molar. Ok. Então, eu posso escrever que a quantidade de calor vai ser o número de mols vezes a massa molar vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. A massa molar vezes o calor específico também é chamado de calor molar. Então, Q pode ser escrito como N vezes o calor molar vezes a variação de temperatura, tá? E às vezes eles dão o calor molar, tá? Vamos voltar já já nisso aqui. Então, guardar essa relação aqui. Lembrar que para obter essa relação é só usar isso aqui, ó, como parâmetro. E lembrar que são cada uma dessas coisas. O que é o N? Vamos aqui para baixo, para não se perder. Número de mols. E isso aqui, ó, massa molar, que é a massa de um mol. Massa de um mol. Ok. E essa aqui é a massa do gás, obviamente. Massa do gás. Certo? Qual que é a ideia aqui? É, bom, aí o que eu vou fazer agora? A gente vai olhar, né, de maneira geral para as transformações,
e ver como que essas transformações, né, são influenciadas, certo? Pela quantidade, como que essas transformações são influenciadas é, pela o que que varia, o que que não varia e como que isso muda essa equação. Então a ideia agora é, eu tenho essa equação, eu sei mais ou menos o que que, como calcula cada uma, como calcula o trabalho, como calcula Q, como calcula, enfim, já sei algumas coisas aqui da isotérmica, 3,5 de NR delta T, 3,5 de PV, né? Enfim, então quantidade de calor, né? Tem o calor molar, etc. Mas eu vou analisar agora para cada tipo de temperatura, para cada tipo de transformação, o que que acontece, né? Com aquela equação. Então vamos começar pela isotérmica, que eu acho que a gente já comentou, e fica mais tranquilo, né? Então a primeira lei da transformação, primeira lei da termodinâmica precisa ser analisada do ponto de vista, né, à luz das transformações gasosas. Então vamos lá. Primeira coisa, né? Transformações. Transformações. Então vamos lá. Isotérmica. Isotérmica. A isotérmica, né? Ela é aquela em que ΔT, como eu falei, é igual a zero. Então a gente vai ter Q igual a trabalho mais ΔU, porém, ΔU é igual a zero, então Q é igual a trabalho. Ou seja, ΔU aqui, ó, foi embora, zerou. Ficamos com Q igual a trabalho. Então, se Q é maior que zero, o trabalho é maior que zero. Se recebe calor, realiza trabalho. Se Q é igual a zero, trabalho é igual a zero. Se não recebe energia, não realiza nada. E se Q é menor que zero, trabalho é menor que zero, né? Diminui de volume, compressão, sofre trabalho. Então, se você retira energia, se ele perde energia, né, ele diminui de tamanho, ele sofre trabalho, tá? É, se o trabalho é feito sobre ele, se você cede energia, ele se expande realizando o trabalho, ou seja, ele aumenta de tamanho. Então, basicamente é isso. Três possibilidades. Uma, parece um zero, né? Vou botar assim, ó. Uma, duas, três. Lembrando que isso aqui é motor, isso aqui é resistível. E aí eu posso calcular a quantidade de calor, calculando a quantidade de trabalho a partir do gráfico. E aí eu tenho a quantidade de calor cedida, ou eu posso calcular a expansão de acordo com se ele me disser quanto cedeu de energia. Então, uma coisa vai levar na outra. Segunda coisa, dois, como a gente falou, né? Isométrica. Isométrica. Isométrica, a gente tem agora ΔV igual a zero. Ou seja, volume não muda. Se volume não muda, o trabalho é igual a zero. Então, vou ficar com Q igual a trabalho mais ΔU. Nesse caso agora, né, é, se ΔV igual a zero não realiza trabalho, então Q é igual a ΔU, certo? Se Q é igual a ΔU, mais uma vez, ó, se recebe energia, realiza trabalho. Se não recebe energia, aliás, se recebe energia, varia a energia interna. Se não recebe,
não varia. Então aqui, ó, mais uma vez a gente pode analisar desse ponto de vista. Então, ó, Q maior que zero implica aumento de temperatura. Q igual a zero mantém a temperatura. Q menor que zero diminuiu a quantidade de energia, temperatura diminui. Então, se perde energia, temperatura diminui. Se ganha energia, temperatura aumenta. E, finalmente, aí agora vão aparecer mais duas coisas. Eu vou começar pela transformação nova, que é uma transformação chamada de adiabática. O que é uma transformação adiabática? É uma transformação em que não há nem entrada nem saída de energia. Então, Q é igual a zero. Se Q é igual a zero, aí a gente fica com zero igual a trabalho mais ΔU. Nesse caso, o que vai acontecer? Trabalho é igual a menos ΔU. Então, se o trabalho é positivo, a temperatura diminui. Então, numa transformação adiabática, se o trabalho é positivo, a variação da energia interna é negativa. Então, a temperatura diminui. Então, para um gás realizar trabalho, tem que diminuir sua temperatura adiabaticamente. Se o ΔW é igual a zero, ou seja, se ele não fizer nada, a variação de temperatura é zero. E se ele diminuir, ou seja, de volume, se sofrer trabalho, sua temperatura aumenta, aumentando sua energia interna. Então, se você não troca calor e pressiona um gás, você aumenta a temperatura dele, porque não há tempo suficiente para trocar energia. Isso acontece em transformações gasosas muito rápidas. Tipo você encher, por exemplo, um pneu de bicicleta, assim, que você bombeia o ar muito rápido para dentro do pneu. Quando você faz isso, né, você aumenta o volume rapidamente, fazendo com que a temperatura diminua, tá? Isso acontece com o spray também, por exemplo. Se você tirar o spray de dentro do recipiente, em geral a lata fica gelada. Por quê? Você aumenta o volume muito rápido, aumentando o volume muito rápido, não há troca de calor. Se esse volume aumenta muito rápido, a lata fica gelada para diminuir a temperatura. Tá? Essa é uma transformação, é um exemplo aí de transformação adiabática. E, finalmente, a última transformação, que é a transformação isobárica, que é a que dá mais trabalho. Né? A transformação isobárica, ela não vai mexer na equação de maneira geral, porque vai ficar assim, né? Q igual a trabalho mais ΔU. Só que aí, nesse caso, Q é igual a trabalho, que é P ΔV, mais ΔU, que é 3 meios de NR vezes ΔT. Né? Então, como eu falei, se você tem 3 meios de NR ΔT, o que você tem aqui? Ó? Q igual a P ΔV, né? Mais, aí ó, 3 meios de NR ΔV, 3 meios de NR ΔV. Somou tudo aqui, ó, Q igual a 5 meios de N, né, R ΔV, por exemplo. Você pode fazer isso, tá? E aí você ainda pode pegar o N, substituir, tem uma N coisas aí que você pode mexer e tudo vai depender do que foi dado, né, em termos de transformação, tá? Você vai poder usar isso aí de maneira geral para poder, enfim, pensar em como você vai trabalhar esse problema, tá? É, bom, só que aqui, ó, tem uma coisa que eu quero mostrar aí antes de terminar sobre esse assunto, que ainda tem mais uma coisa aqui da adiabática que a gente vai falar aqui, que é o seguinte, é, você pode, então vamos analisar um negócio aqui, vamos supor que você tem aqui, ó,
um sistema gasoso. E esse sistema gasoso, ele tenha estados que possam ser atingidos de duas maneiras, ó. Partindo de um ponto A qualquer. Caramba, deixa eu melhorar essa curva aqui, ó. Você possa chegar aqui, ó. Isso aqui é uma isotérmica, T, e eu quero partir desse ponto A aqui, ó. Desse ponto A para chegar no ponto B ou no ponto C. Certo? Então, eu quero partir do ponto A para chegar no ponto B ou do ponto A para chegar no ponto C. Repare que tanto o ponto B quanto o ponto C têm a mesma temperatura, porque se o vermelho é o isoterma, TB é igual a TC. Só que indo de A para B, a gente tem uma isovolumétrica, porque aqui é um volume e aqui é uma pressão. Então, de A para B, né? A para B, eu tenho uma isométrica. Então, eu tenho QAB igual a trabalho de A para B mais a variação da energia interna de A para B, certo? De A, eu vou deixar assim, de A para B. Analogamente, né, temos de A para C, né, de A para C, uma isobárica. Ou seja, Q de A para C vai ser trabalho de A para C mais ΔU de A para C. Repare que o trabalho de A para B é nulo. Ó, vou fazer de outra cor aqui para poder cancelar. O trabalho de A para B é nulo. Mas o trabalho de A para C, não. O que significa, né, que o trabalho de A para B, ó, a quantidade de energia de A para B, então, quantidade de energia de A para B depende apenas da mudança de energia interna de A para B. Enquanto a quantidade de energia de A para C depende do trabalho de A para C mais a variação de energia de A para C. E a variação de energia de A para B é igual à variação de energia de B para C, de A para C. Por quê? Porque a variação de A para B ela é 3 meios de NR, né, de A para B, TA menos TB. E a variação de A para C também é 3 meios de NR TA menos TC. Acontece que TB e TC são iguais aqui, ó. Então, se TB e TC são iguais, o que ocorre é que ΔUAB é igual a ΔUAC.
Então, ó, delta U AB é igual a delta U AC. Logo, né, a quantidade de energia gasta isobaricamente, né, ou seja, QAB, aliás, QAC, né, que é isobaricamente. Então, QAC é maior que QAB. Ou seja, uma transformação que tem a mesma variação de energia interna feita isobaricamente, ela demanda mais energia do que uma transformação feita isometricamente. Tá? Porque no gráfico é possível verificar que isso ocorre. Ok, muito bom. Outra coisa também, né, é que a gente pode verificar o seguinte, né, que por conta disso, né, por conta de isso aí acontecer, né, você sabe, né, subtraindo uma equação da outra, né, que QAB, né, é a quantidade de calor, né, de A para B a volume constante. Então, vamos chamar QAB de quantidade de calor a volume constante. Então, isso aqui, ó, quantidade de calor a volume constante. E QAC, quantidade de calor a pressão constante. Então, a quantidade de calor a pressão constante, né, ela se você olhar as duas equações aqui, ó, olha para essas duas equações, a quantidade de calor de A para B, né, que é a quantidade a volume constante, ela vai ser N vezes calor molar a volume constante vezes ΔT, né? Essa é a quantidade, isso é de A para B, tá? E a quantidade, se você olhar aqui agora para a equação, olha para essa equação aqui, como isso aqui, ó, é igual a isso, mas também é igual a isso, certo? Eu posso substituir esse valor aqui, ó, certo? Posso substituir esse valor aqui. Então, QAB, né, que é NCV delta T, mais P delta V, que é o trabalho à pressão constante, que é essa área aqui, ó. É essa área aqui, certo? Ó, é essa área aqui, né, que é o trabalho de A para C, é igual, certo? A QAC. Mas quem é QAC? É a pressão constante, ou seja, N vezes CP vezes delta T. Ok. Mais P delta V, né? Enfim, P delta V é 3 meios de NR, né? Isso aqui, ó, né? Pode ser escrito como 3 meios de NR delta T, né? São aqui, ó. Ou, na verdade, não é 3 meios de NR, né? P delta V é NR, 3 meios. De onde você tirei esse 3 meios? NR delta T, né? Então, ficamos com N vezes CV vezes delta T mais N vezes R vezes delta T, né? Que esse delta T é a mesma variação tanto de A para C quanto de A para B, igual a N vezes CP vezes delta T. Pronto. Então aqui, ó, o que vai acontecer?
O ΔT é o mesmo para todos. O número de mols é o mesmo para todos. Então, Cp, ó, mais, se você olhar agora, né, para a nossa equação, ó, sobrou Cv mais R igual a Cp. Conclusão. Conclusão número 1, né? 1. Cp é maior que Cv. Conclusão número 2. É Cp menos Cv é igual a R, né? Ou seja, é a constante dos gases. Conclusão número 3. Como Cp, o que é o Cp? Cp, ou Cv, ou C, era o número de mols vezes a, né? Não era o número de mols. Era a massa molar vezes o calor específico. Então, Cp seria a massa molar vezes o calor específico, a pressão constante. Então, eu posso escrever ainda que Cp, né, Cp específico é maior do que o Cv específico. E ainda posso escrever isso aqui, né? Posso usar essa relação usando a massa molar, né? Essa relação aqui, ó, usando a massa molar, se ele me der, né, aqui para relacionar com R. Eu posso usar aqui, ó, massa molar vezes calor específico, massa molar vezes calor específico e R, tá? Então, tenho 3 consequências a partir disso aqui, certo? 3 consequências a partir disso, beleza? Isso meio que dá uma fechada. Além disso, né, o que que eu preciso saber? Eu preciso saber, por exemplo, que lá na Lei Geral dos Gases, agora que apareceu a transformação adiabática, né, que numa transformação adiabática vai acontecer o seguinte, ó, transformação adiabática. Aquela lei lá, né, que era PV sobre T, PV sobre T, vai ficar agora assim, ó, P vezes V elevado a gama, onde P aqui é P1V1 elevado a gama, e aqui é P2V2 também elevado a gama. E quem é esse gama? Esse gama, ele é chamado de expoente de Poisson, e ele vale, adivinha só, Cp sobre Cv. Seja ele o específico ou o molar, tanto faz, né? Já que a relação de divisão vai cortar a massa molar. Então, agora eu posso relacionar Cp-Cv, pressão e volume, numa transformação adiabática, tá? Então, você consegue calcular aí numa transformação adiabática qual a relação entre pressão e volume que antes não aparecia, tá? Continua valendo PV sobre T, mas agora a gente tem essa relação para trabalhar, tá? Bom, o que que falta então para a gente terminar? Falta falar um pouquinho das máquinas térmicas. O que que é uma máquina térmica? Máquina térmica é um dispositivo que recebe calor e realiza trabalho, ou que recebe trabalho e transfere calor. Então, máquina térmica. Então, uma máquina térmica, ela faz o seguinte, ó, ela recebe energia,
recebe energia, libera calor e realiza trabalho, tá? Então aqui, ó, ela recebe energia, essa energia que ela recebe a gente chama de fonte quente. Então, ela recebe da fonte quente, ela rejeita uma parte para a fonte fria e realiza trabalho. Daqui vem a segunda lei da termodinâmica, que é nenhuma máquina, nenhuma, nenhuma, nenhuma máquina térmica converte calor integralmente em trabalho. Integralmente em trabalho, tá? Então essa é a segunda lei aí da termodinâmica. Ou isso aí equivale a dizer que o calor sempre flui do de maior para o de menor temperatura espontaneamente, tá? Bom, vamos chamar a fonte quente de FQ, FQ, então FQ, a fonte fria de FF, FF, e o trabalho de W, marrom aqui, W, tá? Com isso, perceba que o que entrou da fonte quente, tem que ser igual ao que saiu da fonte fria, mais o que foi realizado de trabalho. E aí eu vou definir uma nova grandeza chamada de rendimento. O que é o rendimento? O rendimento vai ser a razão entre o trabalho que foi realizado, vou chamar isso de essa letra aqui é uma letra grega chamada eta, tá? Vai ser o trabalho realizado dividido por quanto de energia foi recebido. Só que o trabalho, se você olhar para cá, esse trabalho ele é fonte quente menos fonte fria. Então eu posso escrever que o rendimento é fonte quente menos fonte fria dividida pela fonte quente. Ou seja, o rendimento vai ser fonte quente sobre fonte quente, 1 menos a razão fonte fria sobre fonte quente. Normalmente essa é a expressão usada, tá? Então ele te dá quanto entrou de calor na fonte fria, quanto saiu na fonte quente e você consegue calcular o rendimento, tá? Então se, por exemplo, o rendimento é de 80%, significa que é rejeitado 20% para a fonte fria, porque 1 menos 20% corresponde a 80%, tá? Então essa relação me diz o quanto de rendimento a máquina térmica tem. O que pode acontecer com uma máquina térmica, né? O maior rendimento possível é obtido no que a gente chama de ciclo de Carnot. No ciclo de Carnot, né, você tem o maior rendimento possível e você pode comparar não só as fontes em termos de energia, como as temperaturas.
Então, no ciclo de Carnot, a fonte fria, e isso eu estou falando da quantidade de calor, sobre a fonte quente é igual à temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Então, eu posso escrever que o rendimento no ciclo de Carnot é 1 menos TF sobre TQ, só no ciclo de Carnot. E no ciclo de Carnot, eu terei o rendimento máximo, tá? Então, no ciclo de Carnot, eu terei o rendimento máximo. Então, se ele estiver falando de rendimento máximo, ciclo de Carnot, sendo que você pode fazer essa substituição, mas só no ciclo de Carnot, tá? E, para finalizar, né, o que, que acontece quando eu tenho um refrigerador? Essas setas se invertem, né? Você coloca trabalho, retira calor da fonte fria e rejeita calor para a fonte quente, ou seja, essas setas ficam todas invertidas. Você fica com isso aqui, ó, uma seta para cima, deixa eu usar as mesmas cores, azul, marrom e laranja. Aqui chegando, aqui entrando energia, entrando trabalho, e aqui o refrigerador. Então aqui, como eu falei, a gente tem a nossa fonte quente, aqui você tem a fonte fria e aqui você tem o trabalho. Só que agora é o quanto eu consigo retirar da fonte quente, da fonte fria, né? Dado o trabalho que eu recebo. Isso é chamado de eficiência. Então, a eficiência é o quanto eu retiro da fonte fria dividido pelo quanto de trabalho eu recebi. E, mais uma vez, eu posso pegar e escrever. Então, isso aqui é refrigerador, que é o inverso da máquina térmica, refrigerador. Só que eu sei que fonte quente é trabalho mais, certo? Fonte fria. Ok, então fonte fria, né? Se você analisar aqui de maneira geral, né? Vai ser o quê? Fonte. Aí você pode escrever, né? O W como sendo fonte quente menos, aqui ó, fonte quente menos fonte fria, né? E aí você fica com uma divisão por um valor que é uma subtração, ou você escreve em cima que fonte fria é FQ menos, né? Na verdade, não é o quanto, assim, você pode escrever assim, mas em geral a gente escreve fonte quente, é melhor assim, porque eu acho que a maioria dos livros faz isso, então deixa eu botar assim, aqui botar fonte quente, em vez de fonte fria, para ficar assim, ó, fonte quente, sobre trabalho, e aí fonte quente é W mais FF, então vai ficar W mais FF sobre W sobre W, né? Então, eficiência vai ser W sobre W, 1 mais FF sobre W, ou seja, fazendo com que o rendimento, a eficiência, seja sempre maior do que 1, né? Enquanto o rendimento
seja sempre menor do que 1. Então, repare que é exatamente o inverso, né? Se você pegar ali, ó, é exatamente o inverso, né? É W sobre FQ, aqui é FQ sobre W. É só inverter, tá? A maioria dos livros faz isso, mas você pode pegar também fonte fria sobre... Só que aí não vai ficar do jeito que fica no livro, e aí pode ser que sugere confusão, tá? Mas a definição pode ser usada tanto de uma maneira quanto de outra. Não faz diferença, porque no final das contas você está comparando o que, que você está fazendo com o que, que você está recebendo. Mas para ficar com mesma... Para ficar padronizado, eu vou usar a mesma padronização que a maioria, né, usa. Bom, enfim. Então isso garante aí que você consegue calcular rendimento, calcular eficiência, né? Deixa eu botar aqui que aqui isso aqui é eficiência. E com isso, você tem alguns parâmetros aí de máquinas térmicas e refrigeradores. Isso aqui é deixa eu botar de outra cor aqui. Eficiência. Eficiência. Pronto. Bom, então é isso. A gente falou sobre máquinas térmicas, transformações, falou sobre... Ah, deixa eu circular isso aqui para ficar destacado, que nem ficou o rendimento, tá? E claro, também se for um refrigerador atuando no ciclo de Carnot, você pode trocar aí as temperaturas pelas quantidade de calor recebida e tirada da fonte quente e fria. E aí você vai ter também uma relação entre as temperaturas e o trabalho realizado, tá? Então a gente falou aqui sobre as equações importantes, as leis da termodinâmica, né? Principalmente aqui a primeira lei, que é talvez o mais importante aí para você, as relações entre isso, né? E os demais assuntos que já foram vistos, as transformações gasosas, como que a energia interna se comporta, quantidade de calor trocado, como que as transformações gasosas interferem na equação da primeira lei da termodinâmica, principalmente isotérmica, isométrica, diabática, que foi uma equação nova aqui, ó. Aliás, uma transformação nova que a gente colocou nesse repertório. Depois a gente falou aí sobre a quantidade de energia trocada quando você parte de uma temperatura A indo para a mesma temperatura por dois caminhos, isobárica ou isométrica, né? A gente fez aqui e aqui. E depois comparou as duas, com isso a gente chegou na relação entre Cp e Cv, que são os calores molares, a pressão e volume constante, obtendo três consequências aqui, que é Cp maior que Cv, Cp menos Cv igual a R, e a comparação entre calor específico, a pressão e volume constante. Falei sobre a lei de Poisson aqui, ó, né, que é PV elevado a gama, Poisson aqui, e esse gama, ele é Cp sobre Cv, tá? Isso aparece pouco, mas é importante lembrar, porque se aparecer, você sabe do que se trata. Depois falei rapidamente sobre a máquina térmica, segundo a lei da termodinâmica, e lembrar que o rendimento máximo ocorre no ciclo de Carnot, que é quando você tem essa ideia aqui, ó, tá? E falei sobre o refrigerador e a eficiência, que é o inverso do rendimento, que é quando você tem uma retirada de energia da fonte fria, enquanto na máquina térmica você tem uma rejeição de energia para a fonte quente. Tá bom? Só para guardar aqui, ó, esse aqui tem uma eficiência, ficou um troço estranho aqui, ó. Eficiência, enquanto esse aqui tem um rendimento. Tá bom? É isso. Fechamos aí o segundo bloco de hoje com termodinâmica. Vamos para o próximo bloco e a gente se vê em breve. Até a próxima.